Bem-vindo a todos. Vamos dar início ao nosso curso de noivos e de casal aprofundado. Como assim? Um curso de noivos aprofundado? Mas, padre, eu acho até que nem é necessário um curso de noivos, muito menos um curso de noivos aprofundado. Aliás, nem sei por que a igreja pede para fazer um curso de noivos. Eu e o meu namorado já estamos bem preparados para o casamento. Afinal, foi uma decisão madura entre nós. De fato, seria muito comum ouvir considerações como essas. Porém, para quem tem uma experiência atendendo milhares de pessoas ao longo de mais de 25 anos e, além de tudo, com minha formação filosófica, nota-se um grande despreparo dos casais para o casamento. E esse despreparo não é tanto culpa de vocês, mas da cultura que estamos vivendo no mundo de hoje. Pensando que a personalidade é formada por um conjunto de 4 campos da vida humana: o campo espiritual, o campo humano, o campo profissional e o campo social, cultural, filosófico. O campo que está mais privilegiado hoje é o campo profissional. Ou seja, toda a formação que se recebe hoje está voltada para o campo profissional. Quando as pessoas falam que vão fazer um curso, que vão estudar mais, estão sempre se referindo ao campo profissional. É como se só existisse essa formação. E assim, as pessoas nem pensam que precisam de uma formação para o casamento, pois só se enxerga a formação profissional. E quando se fala de fazer um curso de noivos, pensam que é uma bobagem, pois elas acham que já estão preparadas para o casamento. Pois estar preparado para o casamento se resume praticamente a saber que é a pessoa certa, amar muito o noivo ou a noiva e se dar bem. Mas isso está muito longe de ser o suficiente. Para estar preparado para o casamento é necessário ser uma pessoa razoavelmente evoluída nos 4 âmbitos da nossa personalidade. Aliás, muitas pessoas nem sabem que a nossa personalidade é formada por esses 4 âmbitos. Vamos repetir aqui novamente: o espiritual, o humano, o profissional e o sociocultural filosófico. Se bem que há outras classificações a esse respeito. Se a personalidade humana é formada por 4 pilares, e imaginarmos a personalidade como uma mesa com 4 pernas, a maior parte das pessoas hoje tem uma perna enorme no campo profissional e uma perna bastante pequena ou quase nula nos outros campos. Uma mesa assim está desequilibrada, ou uma pessoa assim está desajustada. Por que quase todas as pessoas hoje procuram uma terapia? Porque estão desajustadas. Não há equilíbrio nelas, não há harmonia. Ou também, visto de outra forma, não há maturidade. Isso mesmo, não há maturidade. E aqui tocamos um ponto fundamental para o casamento: a maturidade. E uma pessoa só é madura se tem os 4 âmbitos da personalidade equilibrados e razoavelmente desenvolvidos. Para uma pessoa ser madura, para ter a capacidade de manter o casamento, precisa ter um campo espiritual bem desenvolvido. Como dizia uma pessoa, o campo espiritual é como o eixo Z. Ele dá a altura, faz ver as coisas de cima, com o olhar da fé. É preciso ver de cima a vida, por exemplo, o sentido da vida.
Uma pessoa que é raquítica espiritualmente não tem um sentido maior para essa vida. É preciso ver de cima o casamento, ter um sentido maior para o casamento. É preciso ver de cima as dificuldades dessa vida, ver com um sentido maior as dificuldades dessa vida. É preciso ver de cima a felicidade, onde está a felicidade, etc. O casamento apenas com uma visão materialista, achatada, sem fé, torna-se muito difícil a sua perpetuação. Para uma pessoa ser madura, ter a capacidade de manter o casamento, precisa também ter um campo humano bem desenvolvido. Quando duas pessoas se casam, elas já evoluíram um pouco nas virtudes humanas, mas ainda há muito o que crescer. A grande dificuldade do relacionamento é devida aos defeitos dos cônjuges. Esses defeitos vão minando a convivência. Se os cônjuges não lutam para continuarem crescendo humanamente, crescendo nas virtudes, tornarão a convivência bastante difícil. Para uma pessoa ser madura, ter a capacidade de manter o casamento, precisa também ter o campo social, cultural, filosófico bem desenvolvido. Uma pessoa que não tem preocupações sociais, que vive dentro de uma bolha egoísta, não aumenta a sua capacidade de amar. Nós não podemos ficar estagnados na preocupação pelas pessoas que sofrem. Elas demandam a nossa ajuda e nós precisamos fazer algo por elas. Uma pessoa madura se preocupa com as pessoas necessitadas e faz algo por elas. E crescendo na preocupação pelo próximo, aumentamos a capacidade de amar o marido, de amar a esposa, de amar os filhos. Também precisamos crescer culturalmente, pois a cultura abre o campo da visão da vida e nos faz ser mais humanos, mais profundos no conhecimento da pessoa humana. Também precisamos crescer filosoficamente, pois o casamento envolve realidades muito profundas que é preciso conhecer com profundidade. Por exemplo, a realidade do próprio casamento, do amor, que é a origem do casamento, da união de duas pessoas humanas, da felicidade que é buscada nessa união, da construção de uma família, da paternidade, da maternidade, dos filhos, assim por diante. E cada uma dessas realidades nós temos que conhecer com grande profundidade. Por exemplo, o amor. O que é, afinal de contas, o amor? É um sentimento? É um compromisso? Como crescer no amor? É possível esse crescimento? Para vocês terem uma ideia, o amor é um dos maiores temas filosóficos. Ele é o tema, por exemplo, de todo o livro Banquete de Platão. Sim, é lógico que vocês não precisam fazer um curso de filosofia para poderem casar, mas isso não significa contentar-se com uma ideia superficial do amor, que é o que a maior parte das pessoas tem. Uma ideia superficial do amor não sustenta o casamento. O mesmo poderia se dizer do próprio casamento. Afinal de contas, o que é o casamento? Qual é o seu sentido? A força da união do casal depende do sentido que o casal dá para o casamento. E o sentido do casamento pode ser mais elevado e menos elevado. E qual é o sentido mais elevado do casamento? A resposta a esta pergunta requer uma reflexão profunda e textos valiosos sobre o tema.
As perguntas poderiam continuar. O que é a felicidade? O que é uma pessoa humana? Sim, o que é uma pessoa humana? Pois casar-se é estar ao lado de uma pessoa humana até o fim da vida. Não é estar ao lado de um sofá, de um cachorro, de um celular. Quanto mais eu souber o que é uma pessoa humana, mais eu saberei lidar com ela. Vê-se como não basta uma formação superficial para o casamento. A evolução não pode parar em todos os campos da nossa vida. Só assim seremos pessoas plenas, maduras, evoluídas, em condições de manter o casamento. Não quero me estender aqui, pois essa é só uma introdução. Mas como vemos, a formação para o casamento é muito mais rica do que podemos imaginar. E essa formação mais profunda se torna mais premente nos dias de hoje, pois vivemos imersos numa cultura bastante deficitária no aspecto espiritual, humano, social, cultural e filosófico. Isso é algo muito importante que precisamos saber. A cultura de hoje não tem nada a ver com a cultura de 100 anos atrás, que por sua vez não tem nada a ver com a cultura de 200 anos atrás e assim por diante. É muito importante ter essa percepção, esta visão de cima da história da humanidade, pois nós somos fruto do mundo que vivemos. E o mundo de hoje tem valores muito bons, mas enormes deficiências. Um valor muito bom, sem dúvida, é o valor do trabalho. Mas se hoje há exímios profissionais, há bárbaros espirituais, humanos, sociais, culturais e filosóficos. E é lógico que isso vai dar problema. E dá problema não só no casamento, como também em todos os âmbitos da nossa vida. Bem, paramos por aqui, dando início ao nosso curso na próxima aula. Que Deus abençoe a todos e que esse curso possa ajudar muita gente, não só aqueles que estão se preparando para o casamento, mas também aqueles que já estão casados e querem melhorar a felicidade do seu casamento. Vamos espalhar este curso a muita gente, para que muita gente possa se preparar bem para o casamento e possa melhorar o seu casamento. Divulguem nas mídias sociais. Deus queira que este curso possa ser útil a milhares e milhares de pessoas e este mundo se torne cada vez melhor. Que Deus abençoe a todos.